coisa fácil não, na verdade é cada vez mais difícil montar partido no Brasil. Para quem tá nos vendo, são 547 mil assinaturas que precisam ser validadas no TSE e elas são coletadas no estado, aí vão para São Paulo, aí você tem que subir no sistema. É uma burocracia que é feito para não fazer, né? A gente tem que entender que os partidos políticos no Brasil representam uma possibilidade de ganhar dinheiro gigantesca. Os líderes partidários no Brasil são, na prática, eles não vão declarar isso, tal, mas eles são quase todos multimilionários, quando não bilionários. Fazem lobby dos mais diversos, usam o poder que eles têm com as bancadas deles para fazer negócio com grandes grupos empresariais, lobby de toda sorte. O presidente do PP, o Partido Progressista, Ciro Nogueira, foi pego agora no carnaval viajando com um jatinho de um lobista da área de bets, o do cara que trouxe o jogo de Diguinho pro Brasil lá pra Indonésia. Então esses caras vivem uma vida na babesca. O presidente do União Brasil, o Antônio de Rueda, organizava festas, estilo festas do Vorcaro, lá em Mykonos, em barcos. Ou seja, quem é que tem dinheiro para levar um monte de gente famosa do Brasil, com o Gustavo Lima tocando, pra um barco no meio do Mediterrâneo para comemorar o próprio aniversário? Esse dinheiro não veio de coisas lícitas, sejamos honestos. Então, é fechado, é difícil, porque é como se fosse um passaporte para você se tornar um bilionário. Eu não montei para isso partido, nem nós montamos para isso partido. E aí tivemos que entrar as regras duríssimas que tem para, de acordo com eles, entrar nesse clube seleto. E nós entramos para fazer um jogo honesto, para quebrar esse sistema por dentro. E eu acho que vem dando certo até agora. O partido tem 4 meses de vida, 4 meses de existência. Já estamos trabalhando para ter mais de 1.300, 1.400 candidatos só esse ano para as eleições, em todo o território nacional. É uma tarefa super difícil, nós não temos dinheiro, mas quem conseguiu montar e passar por aquele processo burocrático, mais de 2.000 pessoas coletando assinaturas ao redor do Brasil, consegue também montar as campanhas, então a gente está muito confiante. Muito interessante. E você tem afirmado aí que o bolsonarismo precisa acabar. Sim. E como é que vocês vão conseguir o apoio dessas pessoas, né? Trazer essas pessoas para dentro do Missão? Olha, houve uma experiência engraçada, assim, as pessoas se apaixonaram pelo Bolsonaro. A gente está falando aqui de uma rede que atua no Paraná, e o Paraná, muita gente ama o Bolsonaro. Se você pedir para um eleitor do Bolsonaro explicar racionalmente por que ama ele tanto, porque ele vai falar, eu não amo, eu gosto. Não, ama sim. A gente sabe que amor de homem é um negócio complicado. Homem que se apaixona por outro homem, fica lá defendendo e ama o Bolsonaro. Esse amor é um sentimento, e até às vezes bonito. O problema é que você não tem que amar um cara pra colocar ele na política, pra ele te administrar, né? Ele, no fim do dia, o Bolsonaro é um homem falho, é um homem covarde, é um homem sem preparo, é um homem com uma liderança débil, um homem que trai os próprios liderados. Ele não é um homem capaz de tornar o Brasil um país sério, tanto que ele teve a chance dele e falhou. O problema é que, como essa massa de pessoas continua, vamos dizer, gostando do Bolsonaro, vários políticos tentam então fingir que amam o Bolsonaro também, pra surfar, né, nesse público e ganhar o apoio dessas pessoas para ver se sobra um espacinho para elas. O Ratinho faz isso, o Zema faz isso, o Caiado faz isso, o Tarcísio fez isso, mas no fim os Bolsonaro falaram, não, vai ter que ser sempre um Bolsonaro. Aí botou o filho para concorrer. E eles ficaram lá chupando o dedo. Eu não vou fazer isso. Eu acho que, por mais que eu perca muito no começo, seja mais difícil falar pro pessoal, olha, você tá apaixonado por um senhor que não é muito inteligente, que não é muito capaz, e as pessoas vão ficar bravas. A verdade, ela vai se estabelecer em algum momento. Em algum momento a paixão passa e fica só a ilusão e aquele sentimento meio amargo de que você se apaixonou pela pessoa errada. Tem até um samba, né? Me apaixonei pela pessoa errada. É isso. Eles vão se tocar uma hora que eles se apaixonaram pela pessoa errada. E a gente estará lá falando o que precisa ser dito e convencendo novas pessoas. Qual é a novidade? Os mais jovens não estão presos nessa paixão estúpida. E a gente está indo muito bem entre os mais jovens. Minhas intenções de voto, de acordo com a Datafolha e Atlas, com as gerações mais novas, geração Z, que falam, ela é bem alta. Então, ou seja, a gente já está conseguindo comunicar para uma geração que não se importa tanto com isso a nossa mensagem. Isso vai fazer com que a gente cresça muito. E, Renan, você falou um ponto muito importante. Muitas vezes as pessoas elas não se interessam em saber se a pessoa está preparada, se a pessoa que é capaz. Eles simplesmente pegam essa onda e acham que isso é o suficiente. Eles não estudam, não vão atrás para entender o que aquela pessoa já fez ou deixou de fazer. Eles simplesmente surfam na onda e não param para pensar, para pesquisar, para entender o que está acontecendo. E isso é muito triste, porque daí eles acabam realmente não pensando direito. É porque assim, eu sempre falo assim, ó, você quer gostar do Bolsonaro? Beleza. Agora, saiba assim, que você tá votando porque você gosta dele, porque ele não te apresentou nenhuma proposta. E aí, quando pede por esses fãs do Bolsonaro, ou mesmo os fãs do Lula, me dê uma proposta deles. E aí a pessoa fica, não, ele não gosta do sistema. Assim, foi uma resposta genérica. É igual o Lula, eu vou te dar uma picanha. É sempre um negócio meio
Isso aqui não faz sentido. Mas no fundo é só uma justificativa pra pessoa se manter apaixonada pelo cara. Faz parte. É meio que falar assim o que o povo quer ouvir, né? Isso. Felizmente. Isso. E eu vi que vocês estão escrevendo o livro Amarelo. Uhum. Qual que é o conteúdo desse livro e o que vocês desejam alcançar com esse livro? O livro Amarelo... Falando em propostas, né? O livro Amarelo é uma iniciativa que nós temos que busca ter propostas para o Brasil, propostas práticas para resolver todos os grandes problemas brasileiros. E a gente trouxe um time de pesquisadores ao redor do Brasil, estudantes das melhores faculdades, pessoas que gostam da gente, que foram trabalhar nisso de graça. E aí o que é? Primeiro você tem a iniciativa Livro Amarelo, que a gente chama, que são 6 livros que foram feitos, foram impressos, foram best-seller, os 6 livros, a gente vendeu já bastante deles, e com 6 propostas para o futuro do Brasil, entendimento do que é o passado, propostas para saúde, educação, e isso vai ser depois compilado e transformado num livro só, que aí é o Livro Amarelo, que vai sair em julho, que é o livro da nossa campanha, com as nossas propostas. E aí as propostas que a gente vai defender para o Brasil são as propostas do Livro Amarelo. Muito legal. E isso é bem legal, porque assim, o que a gente fez? A gente não ficou focando, isso aqui é uma proposta de direita para não sei o quê, para segurança. Eu vou dar um exemplo. A China não é um país de direita, definitivamente. A China, ela tem políticas muito interessantes de combate ao crime. Então, eu vou ou não vou usar só porque é chinês a proposta? Agora, um país que você pode colocar, vamos dizer, mais à direita hoje, a Argentina, né? O Milei é um governante de direita. Ele vem fazendo um corte de gastos públicos muito legal. Eu vou chamar, vou olhar e falar, o que tem de legal ali? Vou trazer as propostas dele. Eu não vou me importar muito se a proposta é de um país assim ou assado. Eu vou ver se ela funciona e se adapta ao Brasil. Se adaptou, eu vou usar. E eu acho muito interessante isso que você falou, né? Que é uma coisa que vem me chamando a atenção. Todo debate, toda conversa política, parece que não aparece proposta. Só aparece ataque, né? Só aparece essas outras coisas. E sentindo assim, nesse âmbito, você sente que os jovens, eles estão mais interessados nessas propostas? E o que você vê hoje, né, aqui pro Brasil, que você fala assim, não, esse daqui é algo que eu quero, que eu acho que precisa de muito cuidado, mas não tá tendo cuidado? Poxa, muitos assuntos. Mas primeiro eu vou concordar com você. Eu acho que os mais novos, eles estão mais abertos a uma solução para os problemas deles. Enquanto que as pessoas mais velhas, infelizmente, estão apegadas em gostar de outras pessoas, que é gostar dos políticos. Então tem um problema. É muito mais difícil eu convencer, por exemplo, um senhor de 60 anos aqui no Paraná que gosta do Bolsonaro, ou uma senhora de 60 anos em Pernambuco que gosta do Lula, do que eu explicar para uma pessoa mais jovem uma proposta que resolva a segurança pública. O mais jovem está sendo prático. Ele quer que a gente vá lá e resolva isso, e aí ele topa até discutir o que a gente está trazendo de proposta, ou até discordar. Mas ele quer ver alguma coisa. E os mais velhos ficam assim, não, confia no homem. Aí se o cara é bolsonarista, ele vai falar que Deus tá com o cara. Se o cara é lulista, ele vai falar que, nossa, o Lula gosta do povo. São sempre, não voltam a coisas genéricas. O que a gente propõe, por exemplo, para várias áreas, são sempre soluções claras e diretas, que vêm com uma pesquisa e com uma tese antes. Então, poxa, o que a gente propõe para a segurança pública? Aumento de pena, sim, mas trazer a tese do direito penal do inimigo, a gente trazer também uma leitura de que quem é a pessoa que comete o crime no Brasil? Poxa, o menino que comete o crime no Brasil é um menino homem, jovem, filho de uma mãe solteira que o marido nunca deu atenção muito para os filhos, tem dificuldade para pagar pensão, essa mãe tem que trabalhar, às vezes ela trabalha 2 empregos ao longo do dia para poder se manter, não deu atenção pro filho, esse menino sem atenção, sem referência masculina, esse menino cai no crime. Isso não é nem uma leitura minha, isso é basicamente uma pesquisa que a FGV fez, que mostra que 80% dos meninos que estão na FEBEM, eles não têm a presença paterna. Então a gente já sabe quem são os meninos que cometem crime ou que vão cometer crime há alguns anos. Eles já existem. Eles estão hoje morando em bairros mais humildes, eles estão estudando na escola pública e eles não têm a figura paterna por perto. Esses rapazes a gente tem que identificar na escola, tem que dar treinamento, atenção, disciplina, acompanhamento psicológico para evitar que eles venham a cometer crimes. Porque mesmo em países como os Estados Unidos, que já tem leis duras, esse rapaz ainda assim comete o crime. Tem uma época da vida, que vai especialmente dos 15 aos 20 e poucos anos, que tem até um monte de comentário, o cara não montou o córtex, não tá com o córtex pré-frontal totalmente desenvolvido, mas a real é o seguinte, nessa fase da vida é muita testosterona, pouca influência, baixa inteligência, muito impulso. E ali as pessoas tomam decisões impulsivas da mais diversa. A gravidez na adolescência acontece nisso, o cometimento de crime, ações irrazoáveis, tomadas de riscos idiotas. Então nessa fase da vida, se não há um acompanhamento, o jovem erra. E o cara que comete o crime é uma pessoa, no fundo, que cometeu um erro muito grande, um erro de cálculo, seguir os próprios impulsos. Então, a escola tem que ser um lugar de identificação dessas pessoas e de prevenção também.
Porque eu volto a falar, mesmo destruindo o crime organizado, a gente vai destruir, aumentando as leis penais, leis de execução penal, a gente vai fazer tudo isso, vai diminuir muito crime. Ainda haverá algum crime. E, em geral, quem comete é esse jovem com esse perfil. Este cara precisa ter uma atenção direta para que ele não cometa os crimes. É exatamente esse caso que a gente viu recente agora, daqueles 4 jovens que cometeram estupro coletivo. Isso, no Rio. No Rio de Janeiro. E eu achei interessante que a polícia até falou assim, quem orquestrou o crime, tipo, como se fosse o mandante, o chefe do crime, era um menor de 17 anos. Pois é. E não tem punição severa pra Pois é. Então... isso mostra muito esse problema grave, que assim, é uma idade em que a pessoa é completamente inconsequente, não sabe, é guiada por impulsos e comete o crime e faz, e nem racionalizou a consequência. Ali essas pessoas precisam ser brecadas. Na verdade, tem uma outra estatística muito interessante. Até os 28 anos é o período que a maior parte dos crimes violentos são cometidos pelo criminoso. O criminoso com mais de 30 anos, ele dá uma acalmada. E depois dos 40 ele acalma muito, né? Então, se a gente impede essa pessoa de, nesse período mais crítico, cometer os crimes, depois ele vai se adequando. Então, nós temos uma faixa de idade que é uma faixa crítica, em que essas pessoas precisam ser abordadas e tem que haver um trabalho com elas para fazer uma prevenção, que vai junto com a lei e com a ordem. Então, o trabalho tem que ser completo. Principalmente, acredito que a base, né? A base ali na escola é muito importante para isso. Existiu aqui em Maringá, na região, teve uma professora que ela queria colocar em prática um livro justamente sobre abuso infantil. Ela queria dar palestra nas escolas, só que ela foi barrada porque o poder público ficou com medo do que poderia acontecer se essas crianças começassem a denunciar, eles não teriam cadeia para todo mundo. Essa foi a fala que teve. Então, isso é triste, acontece. E daí a gente também estava comentando sobre planejar, né? Planejamento, fazer plano de governo. Eu comentei hoje cedo, né, que eu fui candidata a prefeita em Sarandi em 2024. Eu sentei, montei meu plano de governo, passo a passo, conversei com pessoas que sabiam de cada área, a gente foi montando junto. Só que quando eu ia na rua, ia tentar falar, muitas pessoas não estavam interessadas. E sabe o que acontecia também? Outros candidatos vinham e falavam coisas absurdas que eram impossíveis de serem feitas, e eu com a sinceridade, e outras pessoas trazendo mentiras, e as pessoas caíam. Muito fácil. Isso cai muito fácil. É demais. Só um exemplo. Um candidato a prefeito falava, não, que eu vou construir 4 hospitais aqui. Isso não existe. Não tem nem condições para isso na cidade como Sarandi. E as pessoas acreditavam, falavam, não, eu vou votar nele porque ele vai trazer 4 hospitais. E assim, isso tem que acabar, sabe? Essa enganação, essa falta de informação, isso é uma política que começa dentro das escolas. Sim. Assim, esse problema do encanto com o político e o político que cria as propostas mirabolantes começa pela seguinte coisa: em geral, não é nenhum político que cria a proposta. A maior parte dos candidatos no Brasil, pro poder executivo, vai para prefeito, governador, presidente, quem monta as propostas para eles são marqueteiros. Então, o marqueteiro estuda o que o público quer ouvir, inventa umas propostas e joga. E a maior parte dos candidatos a presidente são isso, basicamente. Vem um marqueteiro e fala: olha, o povo quer tal coisa, aí ele joga alguma coisa ali e põe no ar e a pessoa fica, né, legal, temos uma proposta, que é um estudo de marketing. Então os caras entenderam, olha, eu vou te falar qual foi o caso do cara, não conheço o cara, não sei o nome dele, mas é óbvio que foi isso aqui. Eles puxaram uma pesquisa, maiores preocupações da população de Sarandi. Saúde tá em primeiro, perfeito. Então não vamos fazer já que estão muito preocupados com saúde, vamos fazer 4 hospitais. Olha, eu gosto tanto desse tema, eu vou resolver tanto isso que eu vou fazer logo 4. Aí as pessoas, ele vai fazer 4. Eu tô tão preocupado com isso que ele vai fazer, realmente não vai ter problema de saúde. Então é assim que eles criam, é absolutamente idiota. E o problema é que assim, as pessoas caem nessas conversas muito porque também as pessoas não cobram depois da execução disso. Eventualmente um político desses ganha eleição e a pessoa não cobra, deixa passar. É um ciclo de enganação que se repete de 4 em 4 anos. É difícil. É difícil. Muito difícil.